Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Dando continuidade ao assunto sobre campo elétrico, pessoal, a gente vai ver hoje a determinação de um campo elétrico, certo? Nessa determinação do campo elétrico, a gente tem que lembrar que o campo de Faraday ele tem a compressão entre duas cargas elétricas, possibilitando você determinar um vetor em torno de uma carga e ainda determinar a força que vai atuar sobre essa carga. Nós vamos utilizar justamente, pessoal, a lei de Coulomb, que é a força de interação entre duas cargas, ambas positivas, ambas negativas, ou positiva e negativa. Só um lembrete que o campo elétrico produzido por uma carga pontiforme depende da posição relativa à carga. Com relação à intensidade de um campo, pessoal, a gente sabe que o campo elétrico ele é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Quanto mais distante estiver uma carga em relação à carga principal, menor será a intensidade desse campo elétrico. Justamente esse símbolo de proporcionalidade, ele vê aqui que tem o quê? Grandezas inversamente proporcionais. Então, se são inversamente proporcionais, então o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado dessa distância. Quanto mais próximo, maior a intensidade desse campo. Ok? Vale ressaltar que a gente analisa uma carga de prova em relação a um ponto onde tem outra carga. Esse ponto P é como se a gente tivesse uma outra carga. O campo elétrico aqui ele é positivo porque está o quê? Se afastando. Então ele vai justamente tentar afastar qualquer carga que estiver situada nesse ponto P. Além da distância, pessoal, a intensidade do campo também é proporcional ao modo da carga, ou seja, não inversamente, é proporcional a ele. Por exemplo, aqui eu tenho uma carga Q1 e tenho um campo E1. Se, por exemplo, Q2 aumentasse, dobrasse a quantidade duas vezes maior do que Q1, consequentemente, o campo elétrico E2 ele vai ser duas vezes também o campo elétrico E1. Ou seja, dobrou a carga, pessoal, dobra também a região do campo elétrico. Se vocês prestarem bem atenção, o campo elétrico ele é diretamente proporcional à quantidade da carga produzida. Se ela dobra também o campo elétrico. No caso, é justamente essa segunda situação, certo? Então, campo elétrico em relação à carga, diretamente proporcional. Campo elétrico em relação à distância, inversamente proporcional. Consequentemente, o campo elétrico vai ser quem? A constante, que a gente sabe que já é 9 vezes 10 a nona, Newton por metro quadrado por Coulomb, certo? E nós temos o módulo da carga dividido pelo quadrado da distância. A direção, no caso do campo elétrico, é sempre um segmento de reta que une o ponto, a carga elétrica, ou seja, sempre vai ser uma reta, um vetor. O sentido apontando no sentido da carga, se ela for menor do que zero, e apontando no sentido contrário à carga, se o Q for maior do que zero. Se o Q aqui for menor, mesmo sendo em módulo negativo, ele vai apontar no sentido da carga, ou seja, ela vai vir para cima da carga. Se ela tiver o valor positivo, ela tem um sentido contrário à carga, ou seja, ela vai ter um sentido de expulsão. A unidade, no caso, é o Newton por Coulomb. E vamos ver agora, pessoal, a relação entre campo e força elétrica. Nós temos aqui a carga Q e nós temos um ponto onde tem uma carga. Como ela está sobre afastamento, nós temos também a questão da distância. Nesse momento, o campo elétrico ele atua em linhas de indução em relação à carga. Se ela atua em linhas de indução, nós vamos fazer uma relação entre a força elétrica e o campo elétrico. Nós vimos que força elétrica na lei de Coulomb era K vezes modo da carga Q1 vezes a carga Q2 dividido pela distância ao quadrado. Matematicamente, se eu separar uma parte dela, isso aqui, pessoal, nada mais é do que um módulo do campo elétrico. Então, existe a relação entre força elétrica e campo elétrico. Isso aqui é do campo elétrico. Então, se eu substituir isso aqui por E, eu vou ter que a força elétrica vai ser o campo elétrico multiplicado pela carga de prova. Se eu isolar só o E, eu vou ter quem? Campo elétrico, como eu disse na aula passada. Vou ter a força dividida pela carga. Então, a relação que vocês estão tendo agora é justamente entre a força elétrica e o campo elétrico. Só uma observação. Se a carga de prova Q for maior do que zero, força e campo elétrico têm o mesmo sentido. Ou seja, vão atuar no mesmo sentido aqui. Ó. Força e o campo elétrico eles atuam no mesmo sentido vetorialmente. Se o Q aqui for menor do que zero,
Então nós temos que força e campo elétrico têm sentidos opostos. Força é de atração, porém campo elétrico é de afastamento. No caso, quando o Q for menor do que zero. Certo? E nós temos aí um campo elétrico resultante. Certo? Imagina aí, pessoal, nós temos uma determinada região onde coloca algumas cargas multiformes. Eu tenho uma carga Q1 positiva, Q2 negativa e Q3 positiva. Para eu determinar uma intensidade no campo elétrico, nessa região de ponto P, certo? O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou determinar o vetor do campo gerado individualmente, pelas diversas cargas, e em seguida efetuar a soma de todos os vetores. Quando eu digo a soma de todos os vetores, certo? Que vão estar justamente no ponto P. Então, se eu vou determinar um campo elétrico resultante nesse ponto P, o campo elétrico resultante será justamente o somatório da quantidade de campos elétricos que eu vou ter na determinada região. Certo? O campo elétrico resultante é uma posição, pessoal, ele sempre é determinado pela soma vetorial de todos os campos. Eu tenho aqui 3 cargas, se eu tivesse 5 cargas, 6 cargas, 7, eu ia fazer a soma de todos os campos elétricos de cada uma delas e dar o campo elétrico resultante. Então, o campo elétrico resultante ele é determinado como a somatória de todos os campos elétricos que atuam de um ponto em relação a cada uma das determinadas cargas que nós estamos aí disponível. E aí nós temos, pessoal, um pequeno mapa mental que é justamente sobre as grandezas vetoriais da eletrostática. Campo elétrico de afastamento, se for positivo, de aproximação, se for negativo. Nós vimos que a relação entre força elétrica e campo elétrico funciona da seguinte maneira. Eu tenho que a força, na lei de Coulomb, é K vezes Q vezes módulo da carga de prova dividido pela distância ao quadrado. E o campo elétrico, K vezes Q dividido pela distância. Se vocês analisarem bem direitinho, essa parte aqui todinha é campo elétrico. Então, o campo elétrico relacionado com a força elétrica vai ser justamente quem? Força vai ser quem? Carga vezes campo elétrico. Se eu quiser separar aqui só isoladamente campo elétrico, eu vou ter quem? Campo elétrico vai ser a força dividido pela carga de prova. Pessoal, isso aí é o complemento do assunto relacionado a campo elétrico que eu já tinha falado na aula anterior. Nas próximas aulas, a gente já vai trabalhar com algumas questões justamente para a gente ver essa questão de vetores relacionados ao campo elétrico. Tchau, tchau. Até a próxima aula.